Queratina, uma palavra simples que encontramos nos cabelos, nas unhas e na camada externa da pele. Mas no reino animal, a queratina se torna algo muito mais impressionante. Transforma-se numa ferramenta afiada e feroz, uma verdadeira arma de destruição. Em algumas das criaturas mais formidáveis do planeta, esta proteína foi refinada ao longo de milhões de anos de evolução, dando a estas espécies algo único e letal nos seus corpos. A queratina é moldada em chifres fortes e afiados, que servem não apenas como ferramentas defensivas, mas também como armas de ataque, projetadas para derrubar qualquer ameaça em questão de segundos. Os animais com chifres não nascem apenas com esse dom, mas também com o instinto de usá-lo. Esses animais desejam atacar, empalar e atacar seus inimigos a qualquer provocação. Seus chifres não são meros ornamentos decorativos, mas verdadeiras armas de guerra, aperfeiçoadas pela própria natureza. O único propósito destas formidáveis estruturas é atingir, perfurar e deixar seus rivais cobertos de sangue. Hoje vamos conhecer alguns dos animais com chifres mais impressionantes do planeta. Prepare-se para se surpreender com a precisão, velocidade e letalidade dessas criaturas que demonstram como a natureza às vezes pode ser tão brutal quanto bela. Imagine que você está nas vastas terras em chamas do sul da África. À sua frente caminha um animal esguio e elegante, o Gemsbok. Esta criatura, também conhecida como Oryx, pode inicialmente parecer pacífica e calma, mas não se deixe enganar. Um Gemsbok ferido ou ameaçado pode se tornar um dos animais mais mortais que você pode enfrentar. Com seus chifres longos e afiados que podem ultrapassar 90 centímetros de comprimento, o Gemsbok tem uma precisão tão letal que ganhou a reputação de ser uma verdadeira máquina de sobrevivência no deserto. Os chifres de um Gemsbok não existem apenas para quando um predador tenta atacar ou mesmo quando outro Gemsbok rival desafia sua posição. Esses chifres tornam-se armas capazes de perfurar a pele mais grossa e, em alguns casos, até quebrar ossos. Há relatos destes antílopes empalando leões e outros grandes predadores que, enganados pela sua aparência, tentaram aproximar-se demasiado. Com um único movimento de sua cabeça, o Gemsbok pode desferir um golpe tão preciso e devastador quanto o de uma lança lançada com toda a força humana. Agora imagine a cena. Um Gemsbok detecta uma ameaça. Com uma velocidade surpreendente, ele abaixa a cabeça e se prepara para atacar. Nesse momento, sua estratégia fica evidente. Este animal não depende apenas de força, é um lutador inteligente. Ele sabe como inclinar seus chifres para maximizar o impacto e mira diretamente nos pontos mais vulneráveis do oponente, como o pescoço ou o abdômen. Ele não é apenas rápido, mas também calculista. No deserto, onde a sobrevivência depende de sobreviver a alguns dos predadores mais perigosos do mundo, o Gemsbok desenvolveu uma combinação letal de força, inteligência e precisão. Mas não são apenas os predadores que deveriam temer esses animais. Curiosamente, o Gemsbok também pode ser agressivo entre si. Em particular, os homens enfrentam confrontos por território ou para estabelecer domínio. Essas batalhas podem parecer cerimoniais à primeira vista, com os Gemsbok se movendo em círculos e estudando uns aos outros, mas não se engane. Em questão de segundos, o ambiente pode se transformar. Esses confrontos rapidamente se transformam em duelos mortais, em que um deles pode acabar gravemente ferido ou até morto após receber uma facada precisa de um daqueles chifres. O Gemsbok não é apenas um lutador formidável devido aos seus chifres afiados e precisos, mas também um verdadeiro sobrevivente do deserto. Vive em um dos ambientes mais severos do planeta, onde as temperaturas podem subir durante o dia e cair drasticamente à noite. Este antílope desenvolveu técnicas surpreendentes para resistir a estas mudanças extremas de temperatura e aproveitar os escassos recursos do seu habitat.
Um dos aspectos mais impressionantes da biologia do Gamesbok é a capacidade de regular a temperatura corporal. Durante o dia, quando o sol do deserto bate impiedosamente, o Gamesbok pode elevar a temperatura corporal até 45 graus Celsius, algo que seria letal para outros animais. Esse mecanismo evita que o Gamesbok sue excessivamente, ajudando-o a conservar água em um ambiente onde é quase impossível encontrar fontes de água doce. Outra adaptação fascinante é a capacidade de obter a maior parte da água necessária a partir dos alimentos que ingere. Os Gamesbok se alimentam de uma variedade de plantas do deserto e podem sobreviver com a água que extraem dessas plantas, mesmo nas estações mais secas. Esta dieta inclui raízes, bulbos e suculentas que armazenam umidade e fornecem os nutrientes necessários para sobreviver em condições extremas. Os Gamesbok também possuem um sistema respiratório especializado que lhes permite reduzir a perda de água em um processo conhecido como resfriamento contracorrente. O ar que exalam passa por uma rede de vasos sanguíneos que resfriam o ar e evitam a perda de umidade no processo. Essa habilidade lhes dá uma vantagem significativa para viver no deserto, onde cada gota d'água conta. Embora tendam a viver em pequenos grupos, os Gamesboks também podem formar rebanhos de até 30 indivíduos, especialmente em épocas de migração ou quando o clima se torna mais imprevisível. Essas matilhas são organizadas e podem trabalhar em equipe para se protegerem de predadores e encontrarem comida. Quando em grupo, eles se revezam na vigilância e na proteção uns dos outros, estratégia que lhes permite sobreviver em um ambiente cheio de perigos. Algo curioso e pouco conhecido sobre o Gamesbok é que seus chifres não servem apenas para combate ou defesa, mas também desempenham um papel na seleção sexual. Os machos e as fêmeas desta espécie possuem chifres de tamanho semelhante, o que é incomum no mundo animal, pois normalmente apenas os machos possuem chifres grandes e afiados. No caso do Gamesbok, tanto os machos quanto as fêmeas precisam desses chifres para se defenderem devido à dureza do ambiente. Porém, os machos costumam ter chifres um pouco mais grossos e robustos para suportar as intensas batalhas que travam entre si. Para as fêmeas, os chifres também representam uma vantagem na proteção dos filhotes. Quando um predador se aproxima demais, a mãe Gamesbok não hesitará em defender seu filhote, com a mesma ferocidade que um macho em um duelo territorial. As mães Gamesbok são protetoras incansáveis e seus chifres permitem que afastem qualquer ameaça potencial, desde chacais até grandes felinos. A nível cultural, o Gamesbok é um símbolo de força e resistência nas comunidades que habitam a África Austral. Em algumas tradições locais, os chifres de Gamesbok são usados em cerimônias e como amuletos de boa sorte, pois representam poder e tenacidade. Além disso, a sua imagem está presente na heráldica da Namíbia, onde é um ícone nacional. Falemos agora do Addax, um animal que, à primeira vista, pode parecer pacífico e inofensivo, com um comportamento calmo que não dá a impressão de ser um guerreiro do deserto. No entanto, por baixo dessa fachada serena, o Addax esconde uma força mortal, equipada com um par de chifres espirais que não só lhe conferem uma aparência majestosa, mas também lhe proporcionam uma defesa poderosa. Quando ameaçado, esse antílope pode se transformar em uma fera implacável, capaz de enfrentar predadores formidáveis e até desafiar os humanos, seus principais inimigos. No vasto e árido deserto do Saara, este animal único tem chifres em espiral que podem atingir até 1 metro de comprimento. Embora a estrutura em espiral possa parecer decorativa, ela na verdade serve a um propósito defensivo muito eficaz. O formato espiral dos chifres do Addax permite que eles atuem como um parafuso durante o ataque, intensificando o impacto contra o oponente. Este mecanismo não apenas aumenta o poder do ataque, mas também dá ao Addax a capacidade de parafusar ou distorcer seu golpe, tornando seu ataque ainda mais difícil de contra-atacar e muito mais devastador. Além disso, esses chifres espirais dão ao Addax uma precisão surpreendente.
Quando encurralado ou ameaçado, ele pode lançar um ataque direto com velocidade e agilidade inesperadas. O Adax não é um antílope que foge ao primeiro sinal de perigo. Pelo contrário, pode permanecer firme, abaixando a cabeça e apontando os chifres na direção da ameaça. Num instante, ele parte para o ataque, transformando aqueles chifres em uma arma eficaz e mortal, projetada não apenas para se defender, mas para derrotar seus oponentes. Infelizmente, esta agressividade e poder também tornaram o Adax um alvo atraente para os caçadores furtivos. A beleza de seus chifres é muito valorizada nos mercados ilegais de vida selvagem, onde são usados como troféus ou em itens de luxo. Por conta disso, o Adax tem sido caçado indiscriminadamente, levando a um declínio drástico de sua população. Apesar de ser um lutador nato, o Adax não tem sido capaz de se defender dos efeitos devastadores da caça furtiva, e a sua existência hoje está por um fio. A pressão da caça furtiva afetou profundamente o comportamento do Adax. Os poucos exemplares que restam na natureza desenvolveram uma agressividade ainda maior e estão mais desconfiados e territoriais do que nunca. Um Adax ferido ou encurralado torna-se extremamente defensivo e, em alguns casos, até imprevisível. O seu instinto de sobrevivência é ativado nesses momentos críticos e cada ataque com os seus chifres espirais é uma demonstração da sua vontade de sobreviver num mundo que se torna cada vez mais hostil. Apesar de sua incrível capacidade de defesa e instinto feroz, o Adax foi levado à beira da extinção. Atualmente, os poucos grupos sobreviventes estão confinados a algumas áreas protegidas no Saara, onde pequenos grupos destes guerreiros do deserto lutam pela sua sobrevivência. Ironicamente, embora o Adax seja um dos antílopes mais resistentes às condições climáticas extremas e aos desafios naturais, foi a atividade humana que o colocou em perigo. O Adax é um verdadeiro especialista na vida no deserto. Sua pelagem muda de cor ao longo do ano, adaptando-se às condições extremas do ambiente. Durante o inverno, o Adax apresenta uma cor marrom acinzentada que o ajuda a absorver o calor, enquanto no verão, seu pelo fica de um branco quase brilhante, refletindo a luz do sol e permitindo que ele se mantenha fresco nas temperaturas escaldantes do Saara. Esta mudança sazonal é uma adaptação essencial que o ajuda a sobreviver num clima onde as temperaturas podem flutuar drasticamente. Outra de suas adaptações impressionantes é a capacidade de obter a maior parte da água necessária por meio dos alimentos que consome. Os Adax se alimentam de uma variedade de plantas do deserto, especialmente gramíneas, ervas e arbustos, dos quais extraem umidade suficiente para sobreviver. Eles podem até suportar longos períodos sem acesso direto à água, algo que poucos animais conseguem fazer. Durante a estação seca, quando a água é extremamente escassa, o Adax torna-se mais ativo à noite e ao amanhecer, quando as temperaturas são mais baixas e há maior concentração de umidade no ambiente. Seus cascos grandes e largos são outra adaptação essencial. Estes permitem-lhe caminhar nas areias profundas e soltas do deserto sem afundar, dando-lhe uma vantagem sobre muitos outros animais e predadores que podem ser prejudicados pelas difíceis condições do terreno. Este efeito de flutuação é semelhante ao proporcionado pelas raquetes de neve, permitindo-lhe deslocar-se com facilidade e percorrer longas distâncias em busca de alimento. O Adax também possui um sistema de regulação de temperatura interna altamente especializado para evitar a perda de água pela transpiração. A temperatura corporal pode variar ao longo do dia. Isso significa que seu corpo pode aquecer durante o dia e esfriar à noite, evitando assim a transpiração e a perda de fluidos vitais. Este mecanismo é crucial num ambiente onde é quase impossível encontrar água. Infelizmente, apesar de todas estas adaptações, o Adax está criticamente ameaçado. A combinação de caça furtiva e perda de habitat
fez com que a sua população selvagem diminuísse para apenas alguns indivíduos nas áreas protegidas do Níger e do Chad. Seu número total na natureza é estimado em menos de 100 indivíduos, tornando o Adax uma das espécies de antílopes mais ameaçadas do mundo. Os programas de conservação estão a fazer esforços significativos para proteger os Adax e aumentar o seu número, através de programas de reprodução em cativeiro e reintrodução em áreas protegidas. No entanto, os desafios continuam enormes, com a caça furtiva e a instabilidade em algumas regiões, dificultando os esforços de conservação. O Adax, com seus chifres espirais e extraordinária capacidade de sobrevivência, representa um dos exemplos mais surpreendentes de adaptação no reino animal. Cada aspecto da sua biologia foi concebido para lidar com o calor, a seca e o terreno hostil do Saara, e apesar de tudo, continua a lutar pelo seu lugar no mundo. Conservar o Adax não é apenas preservar uma espécie ameaçada, mas também proteger uma parte única da biodiversidade do deserto, um símbolo de resistência num dos ambientes mais extremos da Terra. Hoje conhecemos outro dos guerreiros com chifres mais impressionantes do mundo animal, a palanca negra. Este animal, poderoso e majestoso, é uma verdadeira obra-prima da evolução, com seus chifres surpreendentemente curvos que lembram uma cimitarra, uma espada curva e letal. Esses chifres podem crescer até 1,5 metros de comprimento, e seu formato não é apenas bonito, mas também incrivelmente funcional, tornando este antílope uma ameaça formidável para qualquer predador que cometa o erro de subestimá-lo. À primeira vista, o sabre impressiona pela sua beleza. Sua constituição esbelta e musculosa, pelagem escura brilhante e porte elegante fazem dele uma das criaturas mais impressionantes do reino animal. Mas não se deixe enganar. Por trás dessa aparência distinta está uma combinação letal de força e velocidade, equipada com chifres tão afiados quanto mortais. Esses chifres curvados para trás e para baixo são projetados para infligir golpes fortes e devastadores. Um sabre em modo de defesa não é algo que você queira ter por perto. Os machos, em particular, são altamente territoriais e podem ser extremamente agressivos quando sentem necessidade de proteger o seu espaço ou a sua parceira. Quando um cervo negro se prepara para atacar, ele abaixa a cabeça e aponta aqueles chifres para o adversário, usando todo o seu peso e velocidade no ataque. A precisão de seu ataque é tanta que os chifres podem perfurar a pele e às vezes até os órgãos de seus rivais ou predadores, transformando o golpe em algo letal. É comum ver sabres dominantes carregando cicatrizes dessas batalhas como prova de sua força e status na matilha. O que torna os chifres de sabre especialmente perigosos é a sua estrutura curva. Ao contrário dos chifres retos, esta forma permite que o antílope negro lance ataques em um movimento ascendente e em forma de gancho, dificultando a esquiva ou a libertação do oponente. A curva natural dos chifres funciona quase como um gancho, o que significa que um único golpe certeiro pode ser suficiente para ferir gravemente ou até mesmo acabar com um atacante. Esta capacidade é particularmente útil quando a palanca negra enfrenta grandes predadores como leões ou hienas, e é uma das razões pelas quais os predadores muitas vezes pensam 2 vezes antes de tentar caçar uma palanca negra adulta. A palanca negra é também uma mãe protetora e utiliza os mesmos chifres que utiliza para defender o seu território ou o seu parceiro para proteger as suas crias de possíveis ameaças. Embora normalmente não veja os humanos como inimigos diretos, um sabre encurralado ou assustado não hesitará em se defender com tudo o que possui. Não é de admirar. O sabre pode pesar até 500 quilos e com seus reflexos aguçados e enorme força, é uma verdadeira força da natureza. Esta combinação de força, velocidade e seus chifres icônicos lhe renderam uma reputação formidável no reino animal. Quando se trata de defender seu território, o sabre é um adversário quase inquebrável.
Seja protegendo o seu espaço, cuidando dos seus filhotes ou enfrentando um predador, este antílope não recua. Seus chifres não são apenas uma defesa, mas também uma declaração de poder e resistência. A palanca negra é uma das espécies mais emblemáticas de África, especialmente conhecida pelo seu pelo preto brilhante e chifres em forma de cimitarra. Essa pelagem escura é característica dos machos adultos, já que as fêmeas e os machos jovens costumam apresentar pelagem mais clara, com tons marrons ou avermelhados. Esta diferença de cor ajuda os indivíduos a identificar o líder dominante na matilha, facilitando a organização social e reduzindo a necessidade de conflito. Os chifres do sabre, além de serem armas poderosas, também desempenham um papel importante na comunicação visual dentro da espécie. Chifres curvados para trás indicam uma atitude defensiva ou protetora quando abaixados, enquanto um sabre que levanta a cabeça e exibe orgulhosamente os chifres indica confiança e domínio sobre o território. Outra característica fascinante dos antílopes palanca negra é a sua capacidade de formar rebanhos organizados e coesos, geralmente liderados por uma fêmea dominante. Embora os machos tendam a se dividir e a formar pequenos grupos ou a viver solitários quando atingem a maturidade, os machos jovens permanecem no bando até que estejam prontos para estabelecer seu próprio território. Este comportamento social estruturado dá à palanca negra uma vantagem de sobrevivência, uma vez que viver em grupos reduz o risco de ataques de predadores e permite que os membros trabalhem em conjunto para proteger os mais jovens. Quanto aos hábitos alimentares, a palanca negra é um herbívoro que se alimenta de gramíneas e plantas. Prefere pastar em áreas de savana com vegetação densa e acesso a fontes de água, mas também é muito adaptável. Em tempos de seca, pode percorrer longas distâncias em busca de água e alimentos, e em tempos de escassez, aproveita qualquer recurso vegetal disponível. Esta capacidade de adaptação às mudanças nas condições climáticas permite-lhe sobreviver em diferentes tipos de habitats, desde florestas a áreas de pastagem e savanas abertas. A palanca tem um principal inimigo natural: o leão. Embora uma palanca negra adulta possa enfrentar um leão com uma defesa formidável, os leões atacam frequentemente indivíduos jovens ou os mais fracos do bando. Porém, os sabres desenvolveram uma estratégia para reduzir as chances de ataques. Quando um predador se esconde nas proximidades, a matilha frequentemente se agrupa, colocando os membros jovens e mais vulneráveis no centro, enquanto os adultos ficam na periferia, numa formação defensiva. Essa tática aumenta as chances de sobrevivência e mostra a inteligência e o instinto protetor desses antílopes. Outra curiosidade interessante é que a palanca negra é extremamente resistente a doenças que afetam outras espécies no seu habitat. Esta resistência natural permitiu-lhe prosperar em áreas onde outras espécies de antílopes não poderiam sobreviver. É também um animal que se recupera rapidamente de lesões, algo importante numa espécie que depende tanto da defesa física. Por fim, é importante mencionar que o sabre tem um valor simbólico na cultura africana há séculos. Em algumas culturas, é considerado um símbolo de força, resistência e poder, devido à sua capacidade de se defender e proteger a sua matilha. Ao longo da história, a imagem da palanca negra tem aparecido em escudos, emblemas nacionais e obras de arte tradicionais de África, realçando a sua importância cultural. Os chifres dos iaques são, sem dúvida, uma das ferramentas defensivas mais letais que existem no mundo animal. Estes animais, nativos das montanhas do Himalaia e do Tibete, estão adaptados para sobreviver num ambiente extremo, mas também para enfrentar qualquer ameaça que cruze o seu caminho. Seus chifres curvados para cima, que podem atingir mais de 1 metro de comprimento, não são apenas para exibição, mas são projetados para perfurar carne e ossos com precisão letal. Um único golpe desses chifres pode causar ferimentos graves,
até mesmo fatais, a qualquer predador que se atreva a chegar muito perto. Os iaques estão conscientes do seu poder e sabem como usá-lo. Quando um iaque sente uma ameaça, ele abaixa a cabeça e ataca com uma força incrível, apontando seus chifres para o inimigo. Seu ataque é tão poderoso que mesmo grandes predadores em seu ambiente, como leopardos da neve e lobos, preferem manter distância. Um iaque em modo defensivo é uma verdadeira força da natureza que não deve ser subestimada. E seus chifres são sua melhor arma para proteger seu território e sua vida na implacável paisagem montanhosa. No entanto, o poder do iaque não se limita apenas aos seus chifres. Esses animais também estão perfeitamente adaptados aos ambientes hostis do Himalaia e do Tibete. A sua pelagem espessa e desgrenhada permite-lhes resistir às temperaturas extremamente baixas das montanhas, enquanto os seus corpos são concebidos para respirar em condições de grande altitude, onde o oxigênio é escasso. Eles podem atingir até 1,80 m de altura e pesar mais de 1.000 quilos, o que os torna colossos das montanhas. Apesar do seu tamanho, são surpreendentemente ágeis e podem mover-se facilmente em terrenos íngremes e rochosos, auxiliados pelas suas pernas fortes e robustas, que lhes proporcionam equilíbrio e estabilidade em terrenos onde muitos outros animais falhariam. Durante a época de acasalamento, os chifres de iaque tornam-se ainda mais essenciais. Os machos usam esses chifres em confrontos violentos para ganhar domínio e garantir uma posição na hierarquia social. Essas lutas podem se tornar extremamente intensas e perigosas. Os chifres que os protegem dos predadores também se tornam ferramentas de batalha para resolver conflitos entre eles. Em alguns casos, essas lutas podem causar ferimentos graves e até a morte de rivais, tornando os chifres dos iaques um símbolo de força e poder em um dos habitats mais hostis do planeta. O iaque é um dos gigantes imponentes do Himalaia e do Tibete, uma verdadeira fortaleza viva, adaptada a um dos ambientes mais extremos do planeta. Este animal não só é robusto e resistente, mas os seus chifres e constituição permitiram-lhe sobreviver em altitudes e climas que seriam mortais para a maioria das espécies. Os chifres do iaque, que podem atingir mais de 1 metro de comprimento e curvar-se para cima, são mais do que ferramentas de defesa. São verdadeiras armas de sobrevivência, com pontas tão afiadas que podem perfurar carne e ossos. O golpe dos chifres de um iaque pode ser letal para qualquer inimigo que ouse desafiá-lo. Quando um iaque se sente ameaçado, ele abaixa a cabeça e ataca com uma força impressionante. Seu ataque é tão poderoso que até mesmo predadores experientes, como leopardos da neve e lobos, preferem manter uma distância segura. Esses predadores sabem que um iaque enfurecido, com os chifres abaixados e apontados para cima, é uma força imparável. A estrutura de seus chifres permite ao iaque atacar de forma precisa e devastadora, o que lhe garantiu o lugar como um dos grandes sobreviventes das montanhas. Além de seus chifres mortais, o iaque é equipado com uma série de adaptações que o tornam uma verdadeira obra-prima da evolução. Seu pelo grosso e espesso não só lhe confere aquela aparência imponente e selvagem, mas também o protege das temperaturas congelantes de seu ambiente. Este abrigo natural é tão eficaz que o iaque pode suportar temperaturas de até 40 graus Celsius negativos, algo que poucos mamíferos terrestres conseguem. E não só enfrenta o frio, como também sobrevive em altitudes onde o oxigênio é escasso, graças ao facto do seu sangue estar especialmente adaptado para captar e utilizar o oxigênio de forma eficiente em ambientes de baixa pressão. O iaque também é um animal extremamente forte e ágil. Apesar de seu grande tamanho, pode atingir até 1,80 m de altura e pesar mais de 1.000 quilos, o que o torna um verdadeiro colosso montanhoso. Suas pernas robustas e musculosas foram projetadas para se moverem facilmente em terrenos rochosos e irregulares, mantendo o equilíbrio mesmo nas encostas mais íngremes. Essa agilidade permite que ele se desloque em busca de alimento e água por terrenos que seriam intransponíveis para outros animais.
O iaque também desenvolveu vários comportamentos adaptativos para sobreviver nas montanhas. No inverno, pode reduzir a sua atividade e consumir menos energia, aproveitando ao máximo as escassas fontes de alimento que encontra sob a neve. Sua dieta inclui gramíneas e líquenes, adaptando-se aos recursos limitados das alturas montanhosas. Ao contrário de muitas outras espécies que migram em busca de melhores condições, o iaque permanece onde está e depende da sua constituição robusta e das suas capacidades de adaptação para superar os desafios. Este animal também desempenhou um papel fundamental nas comunidades humanas que habitam as montanhas do Tibete e do Himalaia. O iaque foi domesticado durante séculos e é uma fonte vital de subsistência, fornecendo leite, carne, lã e transporte às populações locais. No entanto, os iaques selvagens, que são os verdadeiros gigantes das montanhas, continuam a ser um símbolo de poder e liberdade nestas regiões. O iaque é muito mais do que apenas um animal da montanha. É uma criatura projetada para desafiar as condições mais extremas do planeta, equipada com uma combinação de força bruta, adaptações biológicas e chifres letais, que o tornam um dos grandes guerreiros naturais das alturas. Ver um iaque selvagem no seu ambiente é testemunhar o culminar de milhões de anos de evolução. Um verdadeiro titã das montanhas que encarna o espírito indomável dos lugares mais altos e inóspitos da Terra. A ovelha selvagem, ou ovelha rochosa, pode parecer um animal calmo e pacífico à primeira vista, mas não se deixe enganar. Esta é uma das criaturas mais resistentes e endurecidas pelas batalhas das montanhas norte-americanas. Estas ovelhas vivem em penhascos íngremes e em costas rochosas, onde desenvolveram uma série de habilidades e adaptações que as tornam verdadeiros guerreiros da montanha. Um carneiro adulto pode ter até 1,5 metro de altura no ombro e pesar mais de 130 quilos. Mas o que realmente se destaca nesse animal é sua incrível musculatura e agilidade, que lhe permite mover-se com segurança e facilidade por alguns dos terrenos mais íngreme e perigoso do planeta. No entanto, o verdadeiro poder da ovelha selvagem reside nos seus impressionantes chifres espirais, que podem pesar até 15 quilos cada. Esses chifres não são apenas uma característica icônica de sua aparência, mas também desempenham múltiplas funções vitais. Os carneiros machos usam esses chifres em intensas batalhas cara a cara, especialmente durante a época de acasalamento. À medida que os carneiros crescem, também crescem os seus chifres, acumulando anos de história em cada curva. Não são apenas armas, mas símbolos de status e experiência. Quanto maiores e mais pesados são os chifres de um carneiro, mais respeito e domínio ele impõe dentro do rebanho. Durante a época de acasalamento, os machos travam batalhas épicas que podem parecer quase coreografadas. Quando dois carneiros se desafiam, eles se encaram antes de atacarem um ao outro, atingindo uma velocidade incrível. Os impactos dessas batalhas são tão fortes que o som ecoa pelas montanhas, reverberando como um trovão em miniatura. Essas cabeçadas não são apenas brutais, mas também demonstram a incrível resiliência dos carneiros, que são capazes de absorver forças que poderiam quebrar ossos de outros animais. Cada acerto serve para estabelecer hierarquia dentro da matilha, e o vencedor garante o direito de liderar e reproduzir, garantindo que apenas os mais fortes passem seus genes para a próxima geração. Este é o momento em que os carneiros selvagens encenam as batalhas mais espetaculares. Esses confrontos não são apenas um espetáculo visual, mas um exemplo da complexidade do seu comportamento social. A força das buzinas é tão impressionante que pode ser ouvida de longa distância. No entanto, estes combates não costumam ser fatais. Embora possam causar lesões, a maioria dos carneiros adultos possuem cabeças e pescoços extremamente fortes e resistentes, capazes de absorver impactos. A estrutura de seus crânios foi projetada para proteger seus cérebros desses golpes,
permitindo que os carneiros resistam a colisões que em outro animal poderiam ser fatais. Depois que os machos provam sua força, aqueles com chifres maiores e habilidades mais destacadas são os que ganham o direito de acasalar, garantindo que apenas os genes mais fortes sejam transmitidos à próxima geração. Este processo de seleção natural garante que as futuras gerações de carneiros selvagens sejam tão fortes e resistentes como os seus antepassados. Esses chifres espirais também servem como ferramentas vitais de defesa. Quando uma ovelha selvagem encontra predadores como leões da montanha, seus chifres se tornam armas que salvam vidas. Um carneiro encurralado não foge. Em vez disso, ele abaixa a cabeça, ataca e usa os chifres para desferir golpes calculados com precisão. Os chifres podem causar ferimentos graves e, em muitos casos, são um impedimento suficiente para forçar os atacantes a recuar. A sua capacidade de defesa, combinada com a sua imensa força e manobra em terrenos íngremes, faz do carneiro selvagem um sobrevivente natural nas paisagens montanhosas da América do Norte. Dentro dos rebanhos, os carneiros com chifres maiores e mais poderosos ocupam os postos mais altos, estabelecendo uma hierarquia clara que todos respeitam. Esta hierarquia é crucial para a sobrevivência da espécie, pois reduz combates desnecessários e promove a cooperação em momentos críticos, como durante o inverno ou em épocas de escassez de recursos. Os chifres de um carneiro não são apenas armas, são uma prova de idade, força e experiência. Esses animais podem viver até 15 anos na natureza, e cada curva de seus chifres conta a história de sua vida, das batalhas que venceram e dos desafios que superaram. Um grande carneiro com chifres é um líder e protetor, respeitado por seus pares, e um símbolo de resiliência no ambiente hostil das montanhas. A ovelha selvagem é uma maravilha da natureza, uma mistura perfeita de força, agilidade e adaptabilidade. Embora sua aparência imponente e seus icônicos chifres espirais sejam a primeira coisa que chama a atenção, a vida desses animais é repleta de estratégias fascinantes e desafios únicos que eles superaram graças a milhões de anos de evolução. Um dos aspectos mais surpreendentes do carneiro selvagem é a sua capacidade de navegar em terrenos íngremes e perigosos. Os carneiros desenvolveram cascos especializados que lhes permitem agarrar as rochas com incrível precisão. Esses cascos possuem superfície externa dura e resistente, enquanto a parte interna é mais macia e absorve o impacto, agindo quase como uma sola almofadada. Esta estrutura dá-lhes a tração e flexibilidade necessárias para saltar de rocha em rocha e navegar por penhascos íngremes, onde outros animais nem se atreveriam a caminhar. Graças a essas adaptações, os carneiros selvagens podem escapar da maioria de seus predadores simplesmente ascendendo a áreas inacessíveis. Além disso, esses animais são mestres na eficiência energética. Nas montanhas, onde os invernos são longos e os recursos escassos, os carneiros selvagens aprenderam a conservar energia e a aproveitar ao máximo os recursos que encontram. Sua dieta consiste em grama, ervas e arbustos, e eles podem sobreviver com vegetação que outros animais não conseguem digerir. Durante o inverno, quando os alimentos são ainda mais escassos, eles desaceleram o seu metabolismo para conservar energia, permitindo-lhes sobreviver em condições extremas com uma quantidade mínima de recursos. A vida social dos carneiros selvagens também é fascinante e tem impacto direto na sua sobrevivência. Durante grande parte do ano, os carneiros machos vivem em grupos separados das fêmeas e dos jovens, formando bandos de solteiros. Esses grupos de machos são geralmente compostos por indivíduos de diferentes idades, e a hierarquia dentro do grupo é determinada principalmente pelo tamanho e força de seus chifres. As fêmeas, por outro lado, vivem em grupos com os seus filhotes, o que lhes permite proteger os filhotes e aumentar as suas chances de sobreviver nas duras condições das montanhas.
Outra curiosidade interessante é que os chifres desses animais funcionam como um registro de vida pessoal. A cada ano, os chifres das ovelhas de chifre grande crescem um pouco mais, e neles é possível ver anéis que indicam a idade do animal. Semelhante aos anéis de crescimento de uma árvore, os especialistas podem analisar esses anéis para determinar a idade e a saúde do carneiro, o que é uma ferramenta valiosa para estudar e conservar as espécies. As ovelhas selvagens enfrentaram múltiplos desafios devido à caça e à redução do habitat. Mas graças aos esforços de conservação, a sua população começou a recuperar em algumas áreas. No entanto, ainda enfrentam ameaças devido a doenças transmitidas pelo gado doméstico e a competição por recursos em áreas onde o seu território natural foi invadido. Os esforços de conservação continuam a ser cruciais para proteger esta espécie única e garantir que as gerações futuras possam continuar a admirar estes impressionantes guerreiros das montanhas. O búfalo é uma das criaturas mais impressionantes e poderosas que existem na natureza. Com uma altura que pode chegar a quase 1,80 m no ombro e um peso que chega a 2.600 quilos, esse animal é um verdadeiro colosso da Ásia, da Austrália e de partes da África. Sua estrutura física é resultado de uma evolução que o preparou para enfrentar ambientes difíceis, com uma pele grossa e resistente que funciona como uma armadura natural e um corpo musculoso que lhe confere uma força sobre-humana. No entanto, o que realmente faz do búfalo uma força a ser temida são os seus enormes chifres, que se curvam para fora em arcos largos e podem exceder 1,5 m de comprimento. Esses chifres não são apenas visualmente impressionantes, mas também são ferramentas de defesa extremamente letais. Na natureza, o búfalo tem a reputação de ser imprevisível e agressivo. Ao contrário de outros animais que costumam optar por recuar quando percebem uma ameaça, o búfalo assume uma postura ofensiva quase por instinto. Quando se depara com algo que considera perigoso, ele abaixa a cabeça e avança em velocidade surpreendente, usando seus chifres como lanças que podem perfurar e rasgar com facilidade. Um único golpe desses chifres pode causar ferimentos graves, ou até mesmo ser fatal, tanto para os predadores quanto para qualquer criatura em seu caminho. Essa combinação de agressividade, tamanho e poder faz do búfalo selvagem uma das espécies mais perigosas para os humanos. Ao longo da história, os encontros com búfalos deixaram muitas histórias de ataques imprevisíveis. Esses animais podem atacar mesmo sem provocação, investindo com uma força praticamente impossível de ser detida. Sua atitude é defensiva, mas ofensiva ao mesmo tempo. Enquanto outros animais recuam diante de uma ameaça, o búfalo decide ir para a frente, intimidando quem se atreve a se aproximar. O búfalo também enfrenta alguns dos predadores mais ferozes em seu ambiente, como tigres e grandes matilhas de cães selvagens. Nessas situações, seus chifres tornam-se sua linha de defesa mais eficaz. Ao detectar um predador, o búfalo não hesita em atacar, usando a massa e o impulso do seu corpo para atacar com força. É comum que os búfalos assustem ou até mesmo machuquem gravemente esses agressores, pois seus chifres podem causar danos fatais. A força do seu ataque é tal que até um tigre, um dos predadores mais habilidosos do mundo, pode hesitar antes de enfrentar um búfalo adulto. Além de sua capacidade de defesa, o búfalo tem uma incrível capacidade de adaptação. Vive em uma variedade de habitats, desde pântanos e zonas úmidas até pastagens e áreas semiáridas. Muitas vezes, pode ser visto se refrescando na água, comportamento que não só o mantém fresco, mas também ajuda a protegê-lo de parasitas e a regular a temperatura corporal. Essa relação com a água é tão forte que o búfalo é considerado um símbolo de resistência e força nas culturas das regiões em que vive. No mundo animal, poucos conseguem competir com a mistura de força bruta e agressividade do búfalo. Esta criatura domina o seu território com uma presença que inspira respeito. Mesmo os predadores mais imponentes devem se aproximar com cautela,
sabendo que qualquer erro pode ser fatal diante de um animal tão formidável. Em seu mundo, o poder absoluto e a agressão são as regras que definem a sobrevivência. E o búfalo é um exemplo perfeito de como a natureza pode produzir verdadeiras forças da natureza que são implacáveis e difíceis de dominar. O búfalo é um nadador excepcional. Ao contrário de muitos outros mamíferos do seu tamanho, este búfalo sente-se completamente confortável na água e é capaz de atravessar rios e até lagos para chegar a novas áreas de pastagem. Suas pernas e cascos poderosos permitem que ele se mova suavemente na lama e nade com força em águas profundas. Esta capacidade proporciona-lhe uma vantagem fundamental, permitindo-lhe escapar dos predadores terrestres e fazer melhor uso do seu ambiente. Também passa longos períodos submerso em água ou lama, o que o ajuda a regular a temperatura corporal e a se proteger de insetos parasitas que abundam em áreas úmidas e pantanosas. Outra adaptação interessante é a sua incrível capacidade de sobreviver em climas extremos e condições adversas. Embora frequentemente associado a ambientes tropicais úmidos, o búfalo também pode sobreviver em áreas secas e quentes, desde que tenha acesso ocasional à água. Durante as estações secas, podem percorrer grandes distâncias em busca de água, demonstrando uma resiliência e tenacidade verdadeiramente impressionantes. Sua dieta também é muito versátil. Embora prefira gramíneas frescas, o búfalo é capaz de digerir uma variedade de plantas, inclusive gramíneas mais duras e resistentes, permitindo-lhe adaptar-se às mudanças na disponibilidade de alimentos. Em termos de organização social, os búfalos vivem em grupos chamados rebanhos, que são formados por fêmeas e seus filhotes, enquanto os machos adultos tendem a formar grupos separados ou viver sozinhos. As fêmeas costumam ser muito protetoras com seus filhotes, e toda a matilha se unirá para se defender caso perceba algum tipo de ameaça. Este comportamento social cooperativo é uma das razões pelas quais os predadores pensam duas vezes antes de atacar uma manada de búfalos. Os machos, embora frequentemente vistos sozinhos, tendem a ser os mais agressivos e juntam-se aos rebanhos apenas durante a época de acasalamento. Nessa época, os machos competem pelas fêmeas em duelos de força, onde seus chifres desempenham papel crucial. Esses confrontos podem ser intensos e demonstrar a força física desses animais. Os chifres do búfalo são, sem dúvida, uma de suas características mais impressionantes. Eles não apenas alcançam comprimentos impressionantes de até 1,5 metros, mas também têm um formato curvo que lhes permite cobrir uma ampla área durante um ataque, maximizando o dano que podem causar ao inimigo. Além disso, os chifres não cumprem apenas uma função defensiva, mas também simbólica. Entre os búfalos, o tamanho e o formato dos chifres refletem a saúde e a força do indivíduo, e os machos com chifres maiores tendem a ser mais respeitados, tanto dentro quanto fora do rebanho. Embora o búfalo tenha ganhado a reputação de ser perigoso e agressivo, especialmente na natureza, os humanos encontraram maneiras de coexistir com esta poderosa criatura. Em várias culturas asiáticas, os búfalos foram domesticados e usados como animais de trabalho nos campos de arroz. Pela sua força e resistência, são ideais para a realização de trabalhos agrícolas pesados, o que os tornou apreciados e valorizados pelas comunidades rurais. Este uso tem levado a uma relação especial entre o homem e os búfalos nestas regiões, onde os animais são cuidados e respeitados e, em muitos casos, considerados símbolos de abundância e prosperidade. No entanto, os búfalos selvagens são muito diferentes de seus parentes domesticados. Esses animais têm um temperamento muito menos dócil e podem ser muito territoriais. Sabe-se que os búfalos selvagens atacam quando se sentem ameaçados, independentemente de o invasor ser um humano ou um predador. Mesmo grandes predadores como tigres e leopardos devem ser abordados com extrema cautela, pois um único golpe desses chifres mortais pode causar ferimentos graves ou até mesmo ser fatal.
A nível ecológico, os búfalos desempenham um papel importante nos ecossistemas onde vivem. Ao pastar e se movimentar em terrenos lamacentos, esses animais ajudam a manter a vegetação em equilíbrio e criam lagoas e áreas de lama que servem de habitat para outras espécies, desde aves aquáticas até pequenos anfíbios. Nas zonas úmidas e nos pântanos, onde são uma espécie-chave, a sua presença contribui para a biodiversidade e para a manutenção do equilíbrio natural. O bisão, também conhecido como búfalo americano, é uma verdadeira lenda viva das vastas planícies da América do Norte. A sua imagem poderosa e majestosa tem sido um símbolo de resistência, força e liberdade ao longo da história. Os bisões vivem em grandes rebanhos, vagando pelas pastagens como uma força da natureza aparentemente imparável. Pesando mais de 1,5 kg e medindo até 1,80 m de altura, esses gigantes têm uma constituição muscular que os faz parecer tão indomáveis quanto a terra em que caminham. À primeira vista, seus movimentos podem parecer lentos e quase preguiçosos, dando a impressão de que são animais calmos e inofensivos. No entanto, não se deixe enganar. Os bisões são incrivelmente rápidos, capazes de correr a velocidades entre 65 e 70 km por hora. Isso significa que eles podem alcançar qualquer ser humano com facilidade, tornando-os uma ameaça potencialmente letal caso se sintam ameaçados ou provocados. Este impressionante equilíbrio entre tamanho, força e velocidade faz do bisão uma verdadeira força a ser respeitada. Embora os chifres do bisão sejam mais curtos em comparação com outras espécies bovinas, eles não são menos perigosos. Esses chifres, que podem atingir até 60 centímetros de comprimento, são projetados para maximizar os danos. Com curva acentuada e ponta afiada, são armas ideais para perfurar e esmagar. Quando um bisão se sente em perigo, ele abaixa a cabeça enorme, aponta os chifres e ataca com força brutal. A energia dessa carga é suficiente para levantar e lançar um inimigo no ar, e um único golpe de seus chifres pode quebrar ossos e causar ferimentos graves, até mesmo fatais. Esta combinação de velocidade, potência e agressividade faz do bisão um dos pesos pesados indiscutíveis da América do Norte. Na natureza, poucos predadores ousam desafiar um bisão adulto, sabendo que um movimento errado pode resultar num ataque devastador. Mesmo lobos e ursos, que geralmente são caçadores habilidosos, evitam atacar um bisão adulto, preferindo focar em indivíduos mais jovens ou vulneráveis. Um bisão em modo defensivo é uma força a ser reconhecida e, em alguns casos, sua presença e reação podem assustar predadores que sabem que a vida é um jogo de probabilidades e enfrentar um bisão diminui significativamente as chances de sucesso. O comportamento do bisonte é igualmente fascinante. Esses animais têm um forte senso de matilha e são altamente protetores uns com os outros. Quando um bisão percebe uma ameaça ao seu grupo, principalmente aos jovens, os adultos se organizam defensivamente, colocando os mais vulneráveis no centro e formando uma parede de músculos e chifres difícil de penetrar. Esta capacidade de se protegerem em conjunto é uma das razões pelas quais os rebanhos de bisões conseguiram sobreviver e prosperar no ambiente hostil das planícies, onde as condições meteorológicas podem ser extremas e as ameaças estão sempre presentes. Além de suas habilidades defensivas, os bisões desempenham um papel crucial no ecossistema das planícies. Através da sua alimentação e movimentação, mantém o equilíbrio nos prados, ajudando na regeneração das plantas e promovendo a biodiversidade. Seus movimentos criam trilhas que outras espécies podem seguir, e seus excrementos fertilizam o solo, contribuindo para um ambiente mais saudável e fértil. Na verdade, o bisão é uma espécie-chave no seu habitat, e a sua presença afeta positivamente todo o ecossistema. Ao longo da história, os bisões tiveram uma relação especial com as comunidades indígenas da América do Norte, que dependiam deles para a sua subsistência e cultura. Cada parte do bisão foi utilizada. Sua carne fornecia alimento,
Suas peles eram usadas como vestuário e abrigo, e seus ossos e chifres eram transformados em ferramentas e armas. Mais do que um recurso, os bisões eram considerados seres sagrados, símbolos de abundância e força. No entanto, apesar da sua importância cultural e ecológica, os bisões foram levados à beira da extinção no século XIX, devido à caça excessiva e à expansão humana. O que antes era uma população de milhões foi reduzido a algumas centenas. Graças aos esforços de conservação e à colaboração das comunidades locais, a população de bisões conseguiu recuperar parcialmente e, hoje, estes majestosos animais podem ser encontrados em reservas e parques nacionais, onde permanecem um emblema da história e do patrimônio natural da América do Norte. O bisão é uma criatura incrivelmente adaptada ao seu ambiente e possui uma série de características fascinantes que o tornam único no mundo animal. Embora muitos o conheçam como búfalo americano, não é tecnicamente um búfalo, pois os verdadeiros búfalos são nativos da Ásia e da África. No entanto, o bisão americano tem a sua própria linhagem antiga e distinta, tornando-o um dos mamíferos mais antigos e icônicos da América do Norte. O bisão tem uma capacidade extraordinária de adaptação a condições climáticas extremas. Vive em habitats que sofrem mudanças drásticas de temperatura, desde verões escaldantes até invernos gelados. O seu pelo espesso, composto por várias camadas, permite-lhe sobreviver nestes climas extremos. Durante o inverno, desenvolve um subpelo quente e denso de penugem e uma camada externa mais espessa e oleosa, que atua como uma barreira contra ventos gelados. Quando chega o verão, eles perdem parte dessa camada de penugem para resistir melhor às temperaturas mais altas. Outra característica impressionante do bisão é a capacidade de remover neve com sua poderosa cabeça e focinho durante o inverno. Nas planícies nevadas, os bisões usam a cabeça como uma pá para encontrar grama sob a neve. Este comportamento é essencial para a sua sobrevivência, pois permite-lhes ter acesso aos alimentos necessários num ambiente onde muitas outras espécies sucumbiriam à fome. Com sua capacidade de movimentar grandes quantidades de neve, os bisões abrem caminho e facilitam o acesso ao alimento também para outros animais menores que se beneficiam das trilhas que criam. O bisão também possui uma estrutura social bem definida e complexa. As matilhas são geralmente compostas principalmente por fêmeas e seus filhotes, enquanto os machos adultos se juntam apenas durante a época de acasalamento, formando pequenos grupos ou vagando sozinhos no resto do tempo. Durante a época de reprodução, os machos envolvem-se em combates de força e força, usando seus chifres curtos mas poderosos para estabelecer o domínio. Esses confrontos não costumam ser fatais, mas os golpes podem ser fortes o suficiente para causar ferimentos graves. Os machos que vencem esses confrontos adquirem o direito de acasalar, garantindo que os genes dos indivíduos mais fortes sejam transmitidos à próxima geração. Um fato interessante é que o bisão possui um sistema digestivo altamente eficiente, adaptado para extrair o máximo de nutrientes possível das gramíneas de baixa qualidade que crescem nas planícies. Os bisões têm um sistema digestivo de fermentação, no qual os alimentos são decompostos com a ajuda de bactérias e micro-organismos no estômago. Este processo permite-lhes obter nutrientes de plantas fibrosas e resistentes, que muitos outros herbívoros não seriam capazes de digerir adequadamente. Além disso, os bisões são migradores naturais e podem viajar longas distâncias em busca de comida e água. Ao contrário de outros animais que pastam, os bisões não seguem rotas estabelecidas. Em vez disso, os seus movimentos são influenciados pelas condições ambientais e pela disponibilidade de recursos. Estas migrações são cruciais para manter o equilíbrio do ecossistema das pastagens, pois ajudam a controlar o crescimento da vegetação e a promover a regeneração do solo. Na verdade, os bisões desempenham um papel semelhante aos grandes herbívoros em África, como os elefantes,
ao impactarem positivamente a biodiversidade do seu ambiente. Finalmente, embora a população de bisões tenha recuperado nas últimas décadas, graças aos esforços de conservação, o bisão continua a ser uma espécie desafiadora. Os bisões selvagens puramente americanos ainda são relativamente poucos, pois foram em sua maioria cruzados com gado doméstico, o que diluiu seus genes originais. Em algumas áreas existem programas de reprodução em cativeiro centrados na preservação da pureza genética das espécies, uma vez que o bisão americano não só representa um componente vital da biodiversidade norte-americana, mas também um importante símbolo cultural e espiritual para muitas comunidades indígenas que os apoiam, considerados sagrados e vitais para suas tradições. O búfalo do cabo, apelidado de peste negra, é um dos animais mais temidos e perigosos da África, e com razão. Este titã da savana, que habita as pastagens e florestas da África subsaariana, é um verdadeiro gigante que pesa até 2.000 quilos e tem mais de 1,5 metro de altura nos ombros. O seu tamanho imponente e a sua natureza ferozmente agressiva fazem dele um animal formidável. E não é por acaso que é considerado um dos 5 grandes de África, juntamente com o leão, o elefante, o rinoceronte e o leopardo. Esses animais não se destacam apenas pelo tamanho, mas também por serem capazes de se defender com uma eficiência brutal. A característica mais marcante do búfalo do cabo é o seu impressionante e poderoso par de chifres. Esses chifres, que podem medir quase 1,5 metro de ponta a ponta, não são apenas longos, mas são projetados para defesa e ataque. A base dos chifres, conhecida como bossa, é especialmente densa e grossa, formando uma espécie de escudo natural que oferece ao búfalo proteção adicional durante investidas e em lutas brutais com predadores. Quando um búfalo do cabo se sente ameaçado, ele abaixa a cabeça, aponta os chifres e ataca com força devastadora. Não é incomum que este animal chifra ou pise em qualquer coisa em seu caminho, causando danos que são, na maioria dos casos, fatais. A sua natureza imprevisível torna-o ainda mais perigoso. Ao contrário de outros animais que costumam fugir quando percebem uma ameaça, o búfalo do cabo costuma optar por partir para a ofensiva. Isso o torna um oponente perigoso, até mesmo para os predadores mais experientes. Até mesmo os leões, conhecidos por suas proezas de caça e bravura, muitas vezes pensam 2 vezes antes de atacar um búfalo adulto do cabo. Os riscos são demasiado elevados. Um único golpe de seus chifres pode ferir gravemente ou matar um leão. Além disso, os búfalos são capazes de se coordenar para se protegerem como grupo. Quando um predador tenta atacar um dos membros do rebanho, outros búfalos podem intervir e lançar uma contra-ofensiva mortal. Sabe-se que os búfalos do cabo são responsáveis por cerca de 200 mortes humanas por ano, um número que sublinha o seu perigo na natureza. A peste negra não discrimina. Quando um humano se aproxima demais, o búfalo percebe isso como uma ameaça e não hesita em atacar com uma agressão imparável. Este animal, apesar de ser herbívoro, demonstra uma capacidade de defesa e ferocidade que poucos animais herbívoros possuem. Sua capacidade de atacar, sangrar e pisar com precisão é uma combinação letal, tornando-o um dos animais mais temidos do continente. Os búfalos do cabo também são animais de rebanho e possuem uma hierarquia e organização social complexa. As matilhas são geralmente compostas por fêmeas e seus filhotes, enquanto os machos adultos costumam formar pequenos grupos chamados de solteiros ou viver sozinhos, retornando à matilha principal na época de acasalamento. Dentro do rebanho, os búfalos cooperam estreitamente para proteger uns aos outros. Este instinto de defesa de grupo é um dos seus maiores pontos fortes e permite-lhes enfrentar até grandes predadores, como os leões. Quando um grupo de leões tenta caçar um búfalo do cabo, muitas vezes se deparam não apenas com o seu alvo, mas também com uma resposta coletiva do rebanho.
Em muitos casos, os búfalos do cabo cercam e contra-atacam, lançando cargas agressivas que podem acabar ferindo ou até matando os atacantes. O búfalo do cabo também é uma espécie-chave no ecossistema da savana africana. Sua dieta ajuda a controlar o crescimento de plantas e gramíneas, e sua presença atrai predadores, o que equilibra as populações de diferentes espécies na cadeia alimentar. Além disso, seus movimentos migratórios em busca de água e alimento criam caminhos naturais que facilitam a movimentação de outras espécies na savana. O seu papel ecológico é vital para a saúde do seu ambiente, e o seu impacto no ecossistema é semelhante ao de outras espécies-chave, como os elefantes e os hipopótamos. Com a sua imensa força, a sua capacidade de coordenação na defesa do seu grupo e a sua vontade de atacar sem hesitação, o búfalo do cabo conquistou o respeito e o medo de quem habita e observa as savanas africanas. Este defensor definitivo é muito mais do que apenas um herbívoro. É um símbolo de poder e sobrevivência em um dos ambientes mais hostis do planeta. Ao observar um búfalo do cabo em seu habitat natural, estamos testemunhando um dos guerreiros mais formidáveis do mundo animal, uma fera que incorpora a essência da resistência e da força no seu melhor. O búfalo do cabo tem inteligência e memória impressionantes. A pesquisa mostrou que os búfalos podem se lembrar de seus agressores, e alguns indivíduos feridos ou assediados por predadores foram observados retornando ao local do confronto com todo o rebanho para se vingar. Este comportamento, conhecido como memória de vingança, é raro em animais herbívoros e mostra uma capacidade única do búfalo do cabo de aprender e lembrar de situações perigosas. Os leões, em particular, podem ser afetados por esta memória. Se atacarem um búfalo e falharem, há uma chance de que o búfalo, acompanhado de seu rebanho, retorne para encontrar os leões para enfrentar a ameaça como um grupo. Além disso, a estrutura do rebanho é muito mais que um simples agrupamento de animais. É um sistema social bem organizado. Nos rebanhos de búfalos do cabo, as fêmeas mais velhas costumam liderar movimentos em busca de água e grama. Estas matriarcas desempenham um papel fundamental, pois têm experiência para orientar os membros mais jovens e menos experientes para áreas seguras e ricas em recursos. Os búfalos também são animais muito protetores com seus filhotes, e todo o rebanho se unirá para defender os mais jovens dos ataques de predadores, especialmente durante a época de parto, quando os filhotes são mais vulneráveis. A chefe, ou base dos chifres do búfalo do cabo, é uma estrutura incrivelmente forte e única entre os animais com chifres. É composto por uma densa camada óssea que atua como um escudo natural. Além de servir para se proteger em combate, torna-se um símbolo de status dentro da matilha. Nos machos adultos, a cabeça é muito mais espessa e larga do que nas fêmeas, indicando maturidade e força. Este capacete permite-lhes resistir a fortes impactos durante as brigas entre machos, comuns na época de acasalamento, quando competem para estabelecer o seu domínio e garantir o acesso às fêmeas. Outro aspecto fascinante é a relação entre o búfalo do cabo e as aves chamadas búfalos ou pica-boi. Esses pequenos pássaros desempenham um papel crucial na vida do búfalo, pois pousam em seu dorso e se alimentam de parasitas, carrapatos e outros insetos que infestam a pele grossa do búfalo. Os criadores de búfalos não apenas ajudam a mantê-los livres desses parasitas incômodos, mas também atuam como uma espécie de sistema de alerta precoce. Quando os caçadores de búfalos detectam uma ameaça, como um leão ou um grupo de hienas, emitem um som de alarme que avisa o búfalo do perigo, dando-lhe tempo para se preparar ou mesmo organizar uma defesa do grupo. Do ponto de vista ecológico, o búfalo do cabo também desempenha um papel importante no seu ambiente. Ao pastar e se deslocar pelas savanas, abre caminhos e cria brechas na vegetação, facilitando o acesso a fontes de água e pastagens para outras espécies. Tal como os elefantes, os búfalos do cabo ajudam a manter o equilíbrio do ecossistema.
o que beneficia outras espécies herbívoras e predadoras que dependem dos mesmos recursos. Apesar da sua força e adaptabilidade, o búfalo do cabo enfrenta desafios modernos. A fragmentação do habitat e as doenças transmitidas pelo gado doméstico, como a febre aftosa e a tuberculose bovina, afetaram muitas populações de búfalos selvagens. No entanto, graças aos esforços de conservação nos parques e reservas nacionais em África, os búfalos do cabo permaneceram relativamente estáveis em algumas áreas. A caça furtiva é menos comum do que outras espécies, já que os búfalos muitas vezes se defendem ferozmente e podem ser extremamente perigosos para os caçadores. O rinoceronte é, sem dúvida, o rei indiscutível dos animais com chifres, um verdadeiro poder da natureza que combina tamanho, força e capacidade destrutiva incomparável. Vive principalmente nas pastagens e savanas de África, embora algumas espécies também sejam encontradas na Ásia, e foi concebida para dominar o seu ambiente. Pesando até 2.500 quilos e medindo mais de 1,80 m de altura, o rinoceronte é um dos maiores e mais poderosos animais terrestres da Terra. Sua pele espessa e semelhante a uma armadura oferece proteção excepcional contra ataques e ferimentos superficiais, tornando-o um adversário muito difícil de derrotar. No entanto, sua verdadeira arma letal é seu chifre icônico, que o coloca em um nível de ameaça completamente diferente. O chifre de rinoceronte, feito de queratina, a mesma proteína que compõe nossas unhas e cabelos, pode crescer até 1,5 m de comprimento, mas não se deixe enganar. Este chifre é tão duro e sólido quanto letal. Ao contrário de outros animais que podem usar seus chifres principalmente para defesa, o rinoceronte usa seus chifres tanto para atacar quanto para esmagar. Com um simples movimento de cabeça, ele pode perfurar a carne e esmagar os ossos de seus adversários, transformando-o em uma arma de destruição em massa. Quando um rinoceronte percebe uma ameaça, a sua resposta é direta e poderosa. Ele abaixa a cabeça, aponta a buzina e ataca com uma velocidade surpreendente para seu tamanho, chegando a até 35 milhas por hora. Este enorme peso, impulsionado a tal velocidade, torna a carga do rinoceronte uma força imparável, capaz de derrubar quase tudo no seu caminho. Em diversas ocasiões, rinocerontes foram vistos batendo e derrubando veículos ou esmagando-os. A força por trás de seus ataques é tão brutal que ele pode destruir objetos metálicos com facilidade. A investida do rinoceronte não é apenas uma demonstração de força, é uma expressão de domínio no seu território. Com uma postura baixa, chifre pontiagudo e pernas musculosas impulsionando cada passo, um rinoceronte em ataque é uma verdadeira máquina de guerra. A sua capacidade de infligir ferimentos graves ou mesmo fatais é virtualmente instantânea, e qualquer encontro infeliz com um destes gigantes pode tornar-se letal em segundos. Se um rinoceronte se sente encurralado, sua agressividade aumenta ainda mais, e ele é capaz de perseguir incansavelmente o intruso, até considerar que a ameaça foi neutralizada. Esta resposta implacável faz dele uma criatura que deve ser respeitada e temida em seu habitat. O rinoceronte é, em muitos aspectos, o símbolo perfeito da força bruta e da resiliência da natureza. Como um dos verdadeiros animais com chifres, ele governa seu território com autoridade inabalável e lembra a todos ao seu redor, tanto animais quanto humanos, que ele é o mestre de seu domínio. Sua combinação de velocidade e força, aliada ao seu chifre mortal, fazem dele um dos mais formidáveis defensores da natureza. Uma força imponente que inspira respeito e medo. Mas o chifre do rinoceronte não é apenas uma ferramenta de defesa e ataque. É também um símbolo de resistência e de luta pela sobrevivência. Esses animais têm sido caçados intensamente por seus chifres, que em muitas culturas são considerados um símbolo de status, ou a quem são atribuídas propriedades medicinais, embora cientificamente não tenham valor terapêutico.
Devido a esta caça, diversas espécies de rinocerontes foram levadas à beira da extinção, e a proteção destes animais tornou-se uma prioridade em muitas partes do mundo. O rinoceronte é mais do que um animal feroz, é uma prova da capacidade da natureza em criar criaturas que sobrevivem nos ambientes mais hostis e face às ameaças mais perigosas. Os esforços de conservação têm sido essenciais para manter estes majestosos animais no planeta. E a sua preservação é um lembrete da importância de proteger e respeitar as espécies mais emblemáticas do nosso mundo. O chifre do rinoceronte, embora feito de queratina, cresce ao longo da vida. Isso significa que, se quebrado ou danificado, o chifre tem a capacidade de se regenerar com o tempo, característica única que o diferencia de outros animais com chifres compostos de osso. Além disso, o tamanho e a forma do chifre podem variar de acordo com a espécie e o ambiente, refletindo como cada rinoceronte se adapta às suas necessidades e desafios específicos. Outra adaptação fascinante do rinoceronte é a sua audição extremamente apurada. Apesar do seu tamanho e aparência robusta, os rinocerontes têm uma audição incrivelmente desenvolvida, o que compensa a sua visão relativamente fraca. Seus ouvidos, que podem girar em várias direções, permitem detectar sons em todas as direções sem mover a cabeça. Isto é essencial para a sua sobrevivência, pois pode ouvir abordagens de outros animais, predadores ou humanos a longas distâncias. Embora a sua visão seja limitada e se diga que só conseguem ver claramente até 30 metros, a sua audição e olfato permitem-lhes detectar ameaças a tempo. Falando em olfato, o olfato do rinoceronte é sua arma secreta para comunicar e marcar seu território. Eles usam suas glândulas e urina para deixar sinais em seu ambiente, uma forma de marcar seu território que informa outros rinocerontes sobre sua presença e status.